Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rosane Siqueira, trabalho no Fátima Soares, e aqui vai um primeiro vídeo falando sobre o edital de Santa Luzia, né? Santa Luzia, então, vai fechar o ano de 2024 com um concurso que a prova será em 2025, em janeiro de 2025, nós vamos estar falando sobre isso. São pequenos vídeos, este é o primeiro vídeo que a gente vai começar a falar da inscrição. Então, esses vídeos serão, desses 4 vídeos, nós vamos estar falando neste primeiro sobre inscrição, o próximo eu vou estar falando sobre as provas, o terceiro eu vou falar sobre um pouquinho sobre a empresa imesso, e o quarto, algumas técnicas para você já começar estudando, e é lógico, né, para você que precisa ou não precisa de ajuda, é fundamental o cursinho hoje, que ele disciplina sua carga horária de estudo. A gente vai focar nesses momentos que são importantes para você ter uma boa preparação, uma prefeitura que vale a pena, uma faixa salarial muito boa, acima da média aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, excelente oportunidade para você que mora em BH, mora em Santa Luzia, mora próximo também, né? Ou às vezes até longe, mas que está disposto a mudar para a cidade de Santa Luzia, que tem aí uma ampla possibilidade, né? Então vamos começar aqui e eu não quis trazer slide, eu quis trazer o edital mesmo para ser bem fidedigna. Não vou fazer a leitura, mas eu vou chamar a atenção de algumas partes que são importantes na perspectiva daquilo que a gente chama de inscrição, tá? Então, o primeiro passo para o sucesso em qualquer concurso é ler o edital. Isso que eu vou estar fazendo não anula de forma nenhuma a sua leitura atenta, a sua leitura, faça anotações, né? A gente não recomenda a impressão hoje em dia de material por conta do meio ambiente, mas é uma impressão, neste caso especificamente, é muito importante que você faça a impressão, então você coloque no computador e vá destacando elementos fundamentais desse edital. Por quê? Quando a gente faz a leitura do edital, a gente compreende o que está sendo cobrado, a gente compreende qual é o percurso e até a gente faz escolhas importantes na perspectiva dos cargos. Principalmente para quem é pedagogo, vai ter possibilidade de cargos diferenciados. Então, eu posso escolher 2, não posso, posso escolher um só. Qual é o melhor? Então, o que vai dizer para você daquilo que é mais adequado para você, não somos nós do Fátima Soares, são vocês, por meio de uma leitura cuidadosa. Então, o que eu vou estar fazendo é chamando atenção para alguns elementos e fazendo um convite para que você faça a leitura e depois, é lógico, se você tiver dúvida alguma coisa, vai ficar mais fácil você encontrar as respostas dentro do edital. Todo edital, ele traz elementos que são obrigatórios. Todo edital tem aspectos que vão aparecer, que são comuns a todos os concursos públicos, né? E um deles é justamente a questão da inscrição, da nomeação, do tratamento, a questão da deficiência, da questão étnico-racial, como que entra, a questão das cotas, como que isso fica. Então, são informações importantes antes de você fazer a sua inscrição e tomar as decisões mais acertadas ali para o seu sucesso, tá? Então, é um concurso que vai ser muito amplo, que não é só da educação, ele tem cursos, ele tem cargos, principalmente, né, cargos administrativos e cargos pedagógicos. Então, um grande número de vagas, com certeza, é da educação, é o maior público, mas aí a gente tem também para auditor, tem para advogado, tem para procurador, tá? E ali a gente, no segundo vídeo, eu vou estar falando com vocês na semana que vem sobre as provas, tá bom? Lembrando que o nosso foco aqui são os cargos ligados à educação, tá bom? Os demais cargos a gente não vai estar falando, porque a gente também não está construindo um curso para isso, tá? Primeira questão, esse concurso público, ele
as inscrições começam em novembro, dia 11 de novembro, então coloca na agenda de vocês, e vai até dia 11 de dezembro. Importante colocar na agenda, colocar lá na agenda, seja online, seja na agenda de papel, coloque lá bem, bem grande para que você não esqueça. Todo o processo hoje é digital, então você não tem que ir para a cidade, você não tem que fazer inscrição pessoal, todo digital. É muito importante que vocês leiam atentamente tudo que é necessário, todas as informações necessárias, principalmente para quem tem deficiência, principalmente para quem tem identificação de negro, então, negro ou negras, né? Precisa ter ciência de o que será suficiente, o que será colocado ali para comprovação disso. Tá? Então, não deixem, volto a repetir, não deixem fazer uma leitura cuidadosa, tá? Então, o prazo desse concurso é de 2 anos, contado da data de homologação. Não é a data da prova, é a data da homologação. A prova será em janeiro, foi homologado em fevereiro, março, ali já começa a correr os 2 anos. E eles são sempre chamados, aqueles que são classificados, e às vezes eles classificam, acabam colocando na lista ali 100 ou 200 pessoas a mais, que se tiver desistência ou alguma questão de alguém que foi nomeado e não assumiu, eles têm ali uma lista. O importante é que você seja classificado. Não importa, às vezes, o lugar, né? Lógico que um lugar mais não dentro das vagas vai demorar um pouco mais a ser chamado, mas o importante é que você alcance o mínimo necessário para a sua aprovação. A gente deseja que você alcance o máximo, mas e que você lute para alcançar o máximo de pontuação que dê conta da sua aprovação até o final desse processo, tá? A comissão, ela é formada pela prefeitura, mas ela é formada também segundo esse ponto 1.5.1, sindicatos e a própria empresa. Então, quando a Imesso ela é contratada por meio de uma licitação pública, ela torna-se responsável pelo processo de gerenciamento dessa prova, aplicação, correção, devolutiva, recurso, enfim, ela se torna responsável e não a prefeitura, mas não significa que essa prefeitura vai dizer, Inês, faça a prova. Não, existe uma comissão que vai dizer, olha, o que nós queremos que seja cobrado? Qual o assunto que é mais importante? O que nós vamos destacar? Nós queremos matérias mais pedagógicas, matérias mais de conhecimentos gerais? O que a gente quer? O que a gente deseja pensar, né? O que o professor de Santa Luzia, para atuar como professor, atuar como profissional da educação em Santa Luzia, precisa demonstrar conhecimento. Demonstrar conhecimento em que área? Em quê? Então, esta comissão, ela serve para isso e muitas vezes ela também ajuda a imenso na perspectiva das bibliografias, né? Existe uma solicitação sempre de vai usar bibliografia, não vai, quais bibliografias são recomendadas nesse quesito. Lembrando que é sempre recomendação, sempre sugestão. Pode cair na prova ou não as bibliografias sugeridas. A gente vai falar nisso no próximo vídeo que eu vou fazer semana que vem sobre a prova, tá? Então, a gente vai dizer, isso é uma coisa que nós do curso Fátima Soares, a gente sempre tenta ser mais fiel possível ao edital. Então, sempre quando a gente vai elaborar as aulas, a gente faz a leitura do edital para entender qual é a característica do concurso. Então, muita coisa a gente faz direcionado pela empresa, mas direcionado também pelo edital, tá? Requisitos básicos para ingresso na vaga, é muito importante essa leitura, para que você não perca tempo lá fazendo inscrição de alguma coisa que você não tem informação. Ah, eu acho legal esse cargo, mas e daí? Você não tem uma formação, então você vai ter que escolher um cargo que você consiga comprovar a sua formação e que encaixe em todas essas. Lembrando, né, nós vamos ter eleição agora, não deixe de votar de jeito nenhum, até uma questão de cidadania, mas não deixe que isso pode ter problemas para o concurso público, tá? A questão dos exames que são
periciados, né? Então, se você tem algum problema de saúde, mantenha sua saúde em dia, e que isso pode torná-lo inapto, principalmente quem é professor, a questão da voz. Então, se você já é rouco, se você tem algum problema, antes de fazer a prova, procure um fono, deixe sua voz ali em perfeitas condições para fazer o teste vocal, porque é quase que obrigatório isso para um professor, e os exames mantêm em dia, né? Colesterol está alto, glicose está alta, cuide-se, para que você não só faça uma boa prova, porque a sua saúde está em alta, mas para que você, quando for chamado, então é importante você ver esses exames, já procurar um médico, não adianta você achar que o que você vai fazer agora no médico vai valer, não. Mas se você manter a sua saúde em dia, quando você for chamado para fazer os exames de perícia, você está apto e não inapto. Ou seja, passar na prova é uma etapa, mas passar nos exames médicos, outra etapa super importante também, tá? Então é importante que vocês olhem, está explícito lá. A questão das pessoas com deficiência, a gente vai falar, né, aqui dentro da perspectiva do item 3, que são das inscrições. Então, esse é o site, portalimes.com.br. Vão começar, então, não às 1h da manhã, né, do dia 11, mas a partir das 10 da manhã. Então, não adianta acessar o portal antes das 10, que você não vai conseguir fazer a inscrição. O ideal, então, por volta de 1h da tarde, que o sistema já vai estar todo bonitinho. Faça, tira cópia, tira print, gente, faça tudo. A hora que você for fazer a inscrição, todas as possibilidades de provar que você fez a inscrição é importante. Então, tire print da tela, tire cópia, guarde toda a documentação, tá? Então, é muito importante esse processo. A tecnologia veio para nos ajudar demais, mas a gente sabe que pode ter falhas, né? Assim como nós humanos, a máquina também falha, e aí, para você garantir isso, principalmente ao gerar o boleto, confira o seu nome adequadamente antes de gerar qualquer coisa. Vê se seu nome está escrito de forma correta, se o endereço está correto, se o CPF está correto, se o RG está correto, se todos os dados ali solicitados estão digitados, né? Porque a gente vai naquela correria, pode trocar uma letra ou outra de lugar, isso dá maior problema na hora da prova, porque não vai bater com a sua identificação. Então, não faça de qualquer jeito, respire fundo. Hora de fazer a inscrição é como se você estivesse fazendo uma prova. Então, é hora de muita atenção, muito cuidado para aquilo que você vai assinalar, muito cuidado com as escolhas. Portanto, é importante que você tenha clareza do que é o edital e cada cargo você tenha clareza da formação, do que está sendo exigido, da prova, de todos esses requisitos aí, que eu estou batendo hoje com vocês o tempo todo para que você coloque isso em ordem, tá bom? As inscrições, então, ela também poderá ser feita presencialmente ou pelo endereço eletrônico ou presencialmente, aí está aí o endereço. Então, quem não tiver condição, tiver com medo de fazer pelo endereço eletrônico, você pode fazer, mas é importante que você leve todos os seus documentos digitalizados também, tá? O candidato pode se inscrever para uma única vaga por grupo, sendo os grupos divididos conforme a escolaridade. Então, eu posso escolher uma vaga do grupo A, que é nível médio, ou uma vaga do grupo B, que é nível superior e nível fundamental incompleto. Ou seja, professor e pedagogo, vou ter que escolher, ou professor ou pedagogo. Os dois são de nível superior, portanto, eu não poderei fazer duas inscrições, apenas uma. Então, faça com consciência pelo número de vagas, por aquilo que atende ao requisito melhor profissionalmente falando, né? O que é mais adequado profissionalmente, tá? As inscrições serão homologadas desde que adequadamente preenchidas, portanto, cuidado na hora de preencher online ou presencial, se você for fazer presencial, olhe bem o que você está fazendo, assine direitinho para que não falte nenhum documento, para que não falte nada, tá bom? E solicite, se você for fazer presencial, solicite a pessoa que está ali como testemunha, que ela assine, que você esteve,
né? Então, é muito importante presencial e o eletrônico, a gente consegue provar por um print, consegue provar por documentos já anexados, tá? Ok? Para essa questão da inscrição, então, principalmente na geração do boleto, fique atento, tá? O pagamento após a data de vencimento implica o cancelamento da inscrição. Então, não deixe para a última hora, isso é um péssimo costume. A última hora torna você ansioso, a chance de errar é muito grande, então não se aplica em quem vai fazer concurso, você tem que ser o primeiro. Começa às 10 horas da manhã, 10 horas eu não recomendo também não, porque o sistema geralmente, até que ele começa a acordar um pouquinho, isso demora. Então eu recomendo dia 11/11, 1 hora da tarde, 11/11, 6 da tarde, tá? Então não deixe para o dia 11 de dezembro. Faça isso na primeira semana, você fica aliviado e vai estudar com muito mais tranquilidade. Pode ser feito sim, quem não tem condição financeira, por uma questão de desemprego, por uma questão mesmo de orçamento, você pode pedir isenção da taxa. Então, para fazer isenção da taxa, do dia 11 até o dia 12, precisa ter essa declaração. E essa declaração, gente, não é só que eu vou escrever, eu preciso comprovar. Então, eu comprovo com a carteira lá que deu baixa, que está desempregado, pelo CAD único, que é dependente de alguma bolsa social, né? Tem algum auxílio. Então, é importante, se você precisar dessa isenção de inscrição, já preencha, já entregue, leia com muita atenção tudo que tem que ser feito, tá? E aí precisa, enviar o comprovante daquilo que você está comprovando na perspectiva do CAD único, do programa Bolsa Família ou de outro programa social, da questão do desemprego, né, de uma renda mais baixa. Então, não é só dizer que está. Assim como, se você for declarar como deficiente ou negro, você tem que ter provas disso. Então, os atendimentos especiais precisa que a inscrição tenha laudo médico. E laudo médico não é laudo neuropsicológico, não é laudo psicológico, é médico, psiquiatra, neurologista ou outro médico que comprove ou a sua deficiência, ou o seu transtorno de aprendizagem, né, ou uma situação especial no âmbito mesmo, e aí não é o mesmo endereço lá de portal para fazer a inscrição, é esse e-mail, tá? CPS Santa Luzia, aimesso@gmail.com. Então, você deve mandar para este e-mail se você tem algum laudo médico, alguma especificidade. Não deixe de ler. Se você tem alguma especificidade, não deixe de ler esse item 5 com muita atenção. Passo a passo, faça grifos, peça ajuda, mas não deixe de ler se essa é a sua condição, tá? Questão também dos candidatos, então, as vagas reservadas, 5% do total de aprovados dentro daquela área. Para a questão do racial, né? E aí aqui está como negros, não apareceu indígenas, mas apenas reservadas para candidatos negros. Os indígenas pode ser que entre aí com recurso solicitando, tá? Então é muito lembrando que os negros também podem ser considerados dentro desse viés aí. 20% das vagas, faça a leitura cuidadosa para que você não perca ou a sua inscrição seja anulada porque você fez uma declaração inadequada. Então, é muito importante você colocar uma declaração fidedigna e que você tenha comprovação. Cor de pele é comprovação, territorialidade, né? Ancestralidade é comprovação, pai, mãe, mas é muito importante que vocês leiam o que está determinado no edital, porque é o que está determinado no edital é que vai acontecer, tá? Então, antes de marcar que é negro ali, você leia com atenção para que você não perca a oportunidade de vaga na esfera comum, tá? Então, é muito importante que você também fique atento à regra dessa autodeclaração, tá bom? E aqui eu quero chamar a atenção para esse 6.210, que a prefeitura vai possuir uma banca examinadora para o procedimento de heteroidentificação, sendo a banca responsável por um
parecer conclusivo. O que que eles vão olhar? Além dos aspectos fenótipos, né, fenótipos, nariz, cor de pele, cabelo, traços, né, traços físicos, sendo que o procedimento será realizado presencialmente no município. Então, a pessoa tem uma pele clara, branca, e ela se declara negra, ela vai ter que provar por ancestralidade que tem pais negros ou avós. Outros não. É pai, mãe, vô e avó, conforme está aqui. Tá bom? Então, perdão. Então, é desconsiderada a ancestralidade, apenas características fenótipicas que serão consideradas, ou seja, a pessoa branca, mesmo ela tendo pai negro ou mãe negra ou avó, não serão considerados, serão desconsideradas, ó, tá? Eu li aqui rapidamente, agora lendo com atenção, serão desconsiderados a perspectiva da ancestralidade, sendo aceito apenas características fenótipicas. Então, cuidado com isso, porque você pode cair incorrer em uma desclassificação da inscrição, tá? Então, pense bem antes de fazer esta opção. Então, este primeiro vídeo sobre inscrição coloque na agenda, dia 11 do 11 até o dia 11 do 12, não deixe para fazer em última hora, faça a leitura do edital. Semana que vem a gente vai disponibilizar outro vídeo que eu vou estar falando para vocês da prova, das provas, principalmente não, falar das provas da área da educação, professor da educação básica, pedagogo, então a gente vai conversar sobre esses professores que estão aí para o trabalho. O que que significa professor de educação básica 2, professor PEB 3, o que que significa isso? E a gente vai conversar muito sobre as diferentes possibilidades que você pode ter dependendo da sua formação. Então, a gente vai falar muito do que é que você é habilitado ou não para cursar. Então, siga-nos lá, fatimasoares.com.br, siga esse vídeo e semana que vem nos encontraremos aqui novamente nesse vídeo. Um grande abraço para você e até mais. Tchau!